Bom, boa noite a todos. Está iniciando a primeira aula do curso do After Effects CS6, no módulo 1. Na primeira aula, na verdade, a gente vai estar abordando o After na parte mais básica dele, que é apresentando a interface, os painéis. Tem sim, Jorge, só um minutinho. Será que não é? Eu estou com o meu volume bem alto aqui. Será que não é na tua caixinha de som? Não, eu estou com fone de ouvido. Já aumentei o máximo e... Eu estou com o meu quase máximo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo volume. Não dá para levar, vamos lá. Eu estou no máximo do máximo. Mas vocês estão, quem está me ouvindo, está vindo estourado ou não? Está ouvindo normal? Esse está vindo normal. Normal, mas para baixo. Então vamos lá. Deixa eu só posicionar. Pronto. Bom, a gente vai mostrar então, falar um pouco da interface, apresentar a interface, mostrar os painéis, falar um pouco também da parte de organização desses painéis. Depois a gente vai falar sobre a parte de importação de itens, organização de itens, isso tudo hoje, tá? E no final, talvez alguma introdução para a parte de composição, se houver tempo. Senão, já está previsto já que a gente vai tratar sobre isso na próxima aula. Bom, o After, aqui a gente tem, na verdade, quando a gente abre o After, a gente tem logo de cara uma área de trabalho standard, né, uma área de trabalho padrão, e nela a gente tem os principais painéis que se utilizam no After frequentemente. Tá? O primeiro, à esquerda, a gente tem aqui à esquerda, é o painel de projeto. Através dele a gente vai importar os arquivos, né? A gente utiliza isso tanto através do menu também como através do próprio painel, depois eu vou mostrar como. A gente importa os itens que vão fazer parte do nosso projeto e vamos também organizá-los, né? Nessa janela que a gente faz a criação de pastas, também obtém algumas informações sobre cada um dos itens, né? Quais são as características, o tipo e outras informações. Tudo isso a gente vai ver também na sequência dessa aula. Do lado à direita aqui do painel de projeto, a gente tem o painel de composição. O painel de composição é onde você interage diretamente com o teu projeto, né? Onde você vai estar posicionando, organizando os itens, mas de uma forma espacial, né? Deslocando eles pela tela, determinando posições, profundidade, no caso de 3D, a ordem que eles vão aparecer, enfim. Inclusive, prever algumas animações que às vezes saem dessa área de trabalho para ficarem escondidas, para depois aparecerem, de repente, no meio de um tempo, né, que você vai determinar. E, enfim, é onde você vai interagir com o After, vai ser através mais dessa janela, em conjunto com a timeline. Tá? A timeline a gente tem aqui embaixo. A timeline é responsável por você fazer a parte de organização de camadas, né? Determinar também a ordem dessas camadas, né? Como elas vão ficar ordenadas, e também o que vai ficar visível, o que vai receber ou não efeito. Você também vai criar algumas relações de parentesco entre essas camadas, determinar modos de combinação, né? E o mais importante, aqui à direita, onde você vê a régua de tempo, né? Depois a gente vai ver tudo com os arquivos e tudo mais. Você tem aqui, do lado direito, aqui, a régua, onde você vai controlar a tua animação, vai incluir registros, né? Através de quadros, quadros-chave. Você vai determinar aqui também posicionamento, né? Quando cada item vai iniciar e quando cada item vai terminar. Através dele também você vai regular a entrada e a configuração dos efeitos, né? Onde cada efeito vai iniciar. Enfim, você tem um total controle no seu projeto nesses 3 painéis aqui. Os outros todos, eles podem ser, inclusive, dispensados, porque você pode utilizar até as opções de menu, por exemplo, para incluir os efeitos, né? No caso da configuração de efeitos, não. Nesse caso, você também
tem que utilizar o respectivo painel. Esse aqui que aparece vazio aqui do lado esquerdo. Tá? No caso do painel de efeitos, você pode, a qualquer momento, vir aqui no menu de efeitos e acessar cada uma das categorias e aplicando cada um desses efeitos, tá? De acordo com a camada. Do lado direito, aqui a gente tem as opções do painel de informações. Esse painel aqui ele te passa posicionamento de cursor, cores que o cursor está apontando no momento, né? As coordenadas do cursor, né? A gente tem as coordenadas x e y, né? O eixo x, que seria o eixo horizontal, o eixo y, que vai ser o eixo vertical. E a gente tem também aqui embaixo algumas mensagens que, quando a gente está pré-renderizando, elas aparecem ali para você ver como é que está sendo o tempo de renderização, quando você tem noção, por exemplo, que uma pré-renderização está acontecendo em tempo real ou não, né? Está sendo cacheada, enfim. Isso tudo você vai poder acompanhar através desse painel. Tá? Aqui embaixo a gente tem o painel de controles, que é onde você vai reproduzir, tanto normalmente como através do RAM, né? Utilizando a memória RAM, o RAM Preview, determinar loopings, voltar a iniciar, voltar para o início da timeline, enfim, são controles de reprodução comuns, né, que você encontra em qualquer programa de animação. Depois a gente tem aqui um painel voltado para a parte de texto, né, isso que a gente vai ver na terceira aula. A gente vai cuidar da parte de formatação, também a gente vai determinar aqui as cores, entender um pouco como funciona cada uma dessas opções, como os falsos estilos que aparecem aqui embaixo e tudo mais. Tá? Aqui seria exatamente a janela que você vai formatar o texto antes de animá-lo. Tá? Embaixo aqui, complementando a janela de caracteres, né, de texto, tem a janela de parágrafos, que você faz a parte de alinhamento, né, tabulação, endereçamento, tudo mais. Tá? Então, praticamente, isso aqui é o panorama que você vai ver no seu dia a dia quando você trabalhar com After Effects. A gente tem mais um painel que está aparecendo aqui, mas ele não é assim tão presente, principalmente no início, né? O chart ele é um painel para você acompanhar como se fosse um organograma, né? Um fluxograma. Ele mostra, por exemplo, como é que está os itens dentro desse universo do teu projeto, né? Em que posição ele se encontra, qual a relação que ele tem com outro item, né? Tudo isso de forma hierárquica. Isso aqui a gente vai ver mais para a segunda aula daí em diante. Tá? Então, esses aqui são os painéis mais importantes. Além deles, a gente tem alguns outros que não aparecem, né, por padrão, entre eles o de armazenamento de renderização, né, que seria um painel onde você determina aquilo que vai ser renderizado no final, isso já falando em produção, né, não mais em pré-visualização. Depois você tem aqui uns painéis que você pode utilizar para implementar animações, né, ou complementar, no é o caso do Motion Sketch, né, que faz a captura de movimento de um objeto, ou o Wiggler, que cria um efeito de trepidação no objeto, ou na própria imagem. Quando eu falo objeto, eu estou falando sobre um item, eu estou falando sobre uma imagem, eu estou falando sobre um vídeo, então incorpora tudo isso, né? Não é necessariamente um objeto 3D, um objeto recortado, enfim, pode ser qualquer item, né? Quando eu falo objeto, estou me dirigindo a qualquer item. Tá? Aqui a gente tem a posição do smoother, que é normalmente utilizado para criar uma suavização na animação. Depois a gente tem aqui o tracker, que é um recurso bastante interessante, que também vai ser abordado no segundo módulo, que ele determina uma área para você, para o programa rastrear, né? Você define uma área, o programa rastreia, e você consegue colocar, por exemplo, qualquer imagem naquele ponto, que aquela imagem vai acompanhar aquela área rastreada até o final da animação. É muito utilizada, por exemplo, para você colocar uma propaganda em algo que está se mexendo, por exemplo, ou tampar um buraco de uma parede, né? Por exemplo, uma ideia de um quadro, alguma coisa, né? Tampar algum efeito que você não queira mostrar. Algumas pessoas costumam associar esse recurso com aquele efeito que os jornais normalmente usam para não esconder o rosto de uma pessoa que está sendo entrevistada, que não quer aparecer. Então, você pode utilizar, tem poucos movimentos, né? Então, você pode mapear o rosto da pessoa e o programa rastreia e você coloca uma imagem ali,
ou enfim, ou mesmo um pedaço de vídeo com máscara, e aquele item vai acompanhar aquela área mapeada até o final da animação. Então, é um recurso bastante interessante. Isso aqui a gente está fazendo mais uma apresentação, assim, só para vocês conseguirem imaginar ainda o que tem pela frente, né? E, ao mesmo tempo, já começar a ficar um pouco mais íntimo. Não sei se todo mundo conhece esses painéis que eu estou apresentando, mas assim vocês já vão, pelo menos, começando a ouvir falar sobre eles, né? A gente tem também aqui um painel que a gente não mostrou, até porque o After, ele não tem, assim, uma caída para essa parte de áudio. Ele é um programa muito mais voltado para a parte de vídeo. Ele é como se já pensasse, por exemplo, se você traz o projeto para cá, seja ele criado aqui ou importado do Premiere ou de outro programa qualquer, você já está com o áudio já resolvido nesse outro programa, né? Até porque o Premiere, por exemplo, tem muito mais recursos para você editar e criar efeitos de áudio do que o After, tá? O After é mais para você fazer um acompanhamento. A gente oferece aqui um mixer, para você, de repente, poder fazer uns ajustes de canais, diminuir um pouco o volume, mas fora isso, mais nada, né? Ele é um programa realmente mais voltado para a parte visual, né? Para o aspecto visual do arquivo, não para questões de áudio. Tá? Então, esse aqui é a primeira parte da nossa tela. O primeiro ponto é saber que esses aqui são os painéis mais importantes. Tá? Você pode trazer, como eu falei, outros painéis, né? Vou trazer aqui, por exemplo, o Paint, que é um painel que você utiliza para pintar, né? Para você desenhar, apesar também que não funciona aí tão bem como o Illustrator, né? Mas quebra um galho em alguns momentos. Você consegue, inclusive, criar algumas animações de pintura, né? Como se você estivesse desenhando na tela, que pode ser gravado e aplicado depois. Tá? Então, você pode ir montando aqui como você quiser aqui a sua interface. Se você preferir, o After Effects já tem uma série de sets, de presets prontos de configurações de painéis para você utilizar nos seus projetos. Tá? Por exemplo, o de animação. Tá? Então, você vai ter aqui só painéis que têm relação direta com projetos de animação. Entre eles, o Motion Sketch que eu comentei, o Wiggler, né, que é aquele de interpretação, o Smoother de suavização, aqui os efeitos embaixo. Aqui, uma das categorias do After Effects é só sobre animação, né? Que é esse aqui, Animation Presets. Tá? E pronto, aí a gente tem toda a solução para você desenvolver um projeto de animação. Nada além disso, você vai precisar, talvez, do tracker aqui, mas realmente também não é totalmente necessário. Tá? Depois você tem aqui, por exemplo, o de texto. E aí, nesse caso, a gente só tem os painéis de texto, né? Entra sempre o de efeitos, porque, como eu falei, entre as animações aqui, inclusive, a gente tem uma categoria só de texto, que a gente vai ver na terceira aula, saber como aplicar, o que cada uma delas faz. É uma categoria com várias subcategorias. Né? Enfim, aí você já tem uma formatação aqui mais voltada para a parte de texto. Tá? Você não precisa necessariamente seguir ou utilizar um desses presets. Isso aqui só economiza um pouco de tempo. Mas você tem a possibilidade de você criar o seu próprio layout, né, a sua própria organização de painéis. Isso se faz, redimensionando os painéis. Né, se você quiser, por exemplo, espaços diferentes para cada um dos painéis. Normalmente a gente costuma trabalhar sempre com uma área maior para composição, a não ser que você tenha uma quantidade muito grande de camadas, apesar que vocês vão ver, a gente vai tratando sobre isso, na próxima aula a gente fala sobre composição, que as camadas podem ser aqui gerenciadas. Né? Você pode, por exemplo, determinar que só uma camada apareça sem necessariamente apagar as outras todas, né? Só fazer com que elas fiquem invisíveis no momento. Tá? Então, normalmente, você dá um pouco mais de atenção para o painel timeline se houver muitas camadas e você precisar que todas elas fiquem aparentes, porque você pode estar ajustando aí uma animação e fazendo uma sincronização entre as camadas. Aí, nesse caso, você tem que ter acesso a todas elas, né? Você vai estar manipulando ali os quadros-chaves, os keyframes. Mas, na maioria dos casos, a gente sempre deixa uma certa atenção, de dar mais certa atenção, uma atenção maior para a parte do painel de composição. Tá? Independente disso, você pode, como eu falei, manipular isso aqui e deixar do tamanho que você quiser. Outra possibilidade é você retirar os painéis que você não precisa, por exemplo, como esse parágrafo que está aqui
todo pequeno, né? Que está todo diminuído, não vou usar no momento, eu venho aqui, clico no X e fecho o painel. Tá? Outra possibilidade é você organizar a distribuição dos painéis de uma forma diferente. De repente, você não quer que o painel de projeto fique à esquerda, quer que o painel de composição fique em uma área maior, e você quer colocar o painel de projeto junto com os demais painéis que aparecem do lado direito. Então, você clica nessa área que aparece aqui. Do lado esquerdo, no título do painel, que é uma série, são duas colunas de pontilhados que aparecem aqui, e você clica e arrasta esse painel para qualquer lugar aqui do After. Tá? Veja que conforme eu vou arrastando o painel, cada vez que eu passo por cima de outro set de painéis, um grupo de painéis ou não, só um painel, que no caso de composição agora, ele determina aqui, ele mostra para mim algumas marcações. Essas marcações é para mim poder prever aonde esse painel vai aparecer. Por exemplo, se eu soltar o painel de projeto aqui, o que vai acontecer é que ele vai ficar à frente do painel de composição. Né? Vai aparecer duas abas em cima e esse painel vai ficar à frente. Né? Vamos ver isso na prática, por exemplo. Se eu colocar o meu painel de composição aqui em cima do meu painel de efeitos e presets, tá? Effects e presets. Ele toma a frente do painel, forma-se um grupo, né? Agora eu tenho dois painéis que formam um grupo, tá? E agora eu posso manipular esse grupo também, se eu quiser. Então, se, por exemplo, eu mudei de ideia e vi que, de repente, ficou uma área muito vazia aqui do lado, eu vou arrastar esse grupo inteiro para voltar para a posição onde estava o painel de projeto. Isso se faz um outro grupo de pontilhados que aparece do lado direito, só que ele é destacado das abas dos dois painéis. Tá? Ele aparece aqui à direita. Quando você não encontrar um grupo com essa opção, você vai estar, na verdade, manipulando só aquele painel. Tá? Mas é porque existe a possibilidade desse painel, na verdade, desse grupo, que só tem o painel no momento, reunir outros painéis e formar um grupo maior. Tá? Ou formar um grupo com mais de dois painéis. Né? Então, você pode ver que todos eles têm aqui essa marcação de pontilhado, quer dizer que já se prevê aí que você pode formar um grupo a qualquer momento. Então, você clica, arrasta, o procedimento é o mesmo, vejo que as marcações também aparecem da mesma forma. Nesse caso, eu vou colocar aqui do lado, né, e ele vai aparecer exatamente ao lado, né, do lado esquerdo, do painel de composição. Tá? E aqui a gente tem um grupo com os dois painéis. Em alguns momentos, por exemplo, você pode querer que um painel ocupe toda uma área da janela. Tá? E aí o procedimento é outro. Tá? Você tem que fazer esse painel até o extremo da margem da janela do programa para que a marcação mude de cor. Eu posso ocupar toda uma coluna, por exemplo, do início da base, né, da parte de cima até a base da janela. Então, ele fica em tonalidade de verde, um verde mais claro. Tá? Se eu soltar meu painel aqui agora, ele vai assumir toda essa área. Tá? Então, meu painel de projeto passa a assumir toda a coluna. Tá? Dessa forma, você tem, por exemplo, no painel de projeto, ou até mesmo no painel de efeitos e pré-configurações de efeitos, você pode, por exemplo, reunir uma quantidade aqui muito grande de opções, trabalhar, por exemplo, com as categorias já abertas, né? Sem precisar, por exemplo, ter que ficar fechando os grupos, né? Fechando as categorias, você já tem acesso a todas elas de uma forma mais rápida, né? No caso do painel aqui de Effects Presets, tem uma particularidade, né, em relação aos outros. Você, como trabalha aqui com vários itens, com várias opções, para facilitar, você consegue ter um acesso mais rápido a um efeito, se pelo menos você souber o nome dele. Tá? Você digita aqui na ferramenta de procura, tá? Como, por exemplo, o Drop Shadow. E você tem a separação dele em relação aos outros. Tá? O Dirceu, desculpa, você me chamou ou já estava com essa mãozinha levantada desde a outra vez? Dirceu? Vocês estão me escutando? Oi, não, desculpa, eu estava com o microfone desativado aqui. Ah, tá. Tá, mas deixa eu fechar aqui, fechou aí? A mãozinha não, a mãozinha está levantada ainda. Mas eu estou naquele painelzinho ali em cima, deixa eu ver. E tem um botãozinho ali embaixo que fala assim, tá, tudo bem. Abaixar a mão. Está ouvindo, Manuel? Beleza. Tá. Agora Manuel, baixou, né? Isso, baixou.
Manuel, Ok, você quer desculpa. comentar alguma coisa? Não, nem problema não. Tá tudo ok aqui, estou ouvindo direito. Eu estou te ouvindo muito alto, muito, muito, muito alto. Tá, você está com alguma dúvida, Manuel? Não, vou ficar quietinho. Assim, o teu áudio para mim está estourando. Eu não estou conseguindo exatamente discernir o que você está falando. Eu sei que você está falando várias coisas, mas eu não consigo entender o que você fala. Tá? Henrique, boa noite. Você deve ter chegado agora, né? Você... Sim, acabei de chegar. Ah, legal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Então, Manuel, se você depois puder só dar uma regulagem um pouquinho no teu áudio, só para eu poder entender o que você fala. Fora isso, se você não conseguir, tiver algum problema, utilize a janela de bate-papo para fazer a tua pergunta, tá? Que eu bato o olho aqui o tempo todo e qualquer coisa eu respondo para você. Ok. Então, como eu estava falando aqui, você tem uma localização muito mais rápida do efeito quando você utiliza aqui o painel a ferramenta de busca do painel, tá? Quando você acabar de utilizar o efeito, quiser voltar para te mostrar todas as categorias, subcategorias e opções, basta você fechar aqui a tua procura, tá? Clicando no x que apareceu aqui. Tá? Alguma dúvida nessa parte de organização, de painéis, a parte de... Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos prosseguindo aqui. Depois que você determinar aqui qual é o melhor local para todos os painéis, você pode também criar um preset dessa organização diretamente aqui no menu de áreas de trabalho, tá? Para que ele apareça juntamente com os outros. Quem normalmente utiliza muito o After e desenvolve muitos projetos diferentes nele, costuma criar uma série de presets, exatamente para não perder muito tempo quando você for voltar a mexer nesses projetos ou criar projetos iguais. Tá? Então, para criar um preset, depois que você mexer e definir quais são os painéis que você quer que fique aberto e a posição de cada um, você vem aqui embaixo e clique em New Workspace. Tá? Vai aparecer aqui um nome, uma janela de diálogo para você definir um nome. Tá? Você definiu esse nome, clique em OK. A partir daí ele já é incluído na lista. Tá? Vai ter uma hora também que você vai ter uma quantidade tão grande de opções que você vai ter que deletá-los, né? Porque vai começar a ocupar espaço, essa área de menus vai começar a se estender até embaixo. Então, o que você pode fazer aqui é exatamente excluir aqueles que você não utiliza mais. Para deletar, ele não pode estar selecionado. Tá? É importante isso. Você primeiro tem que definir um outro qualquer, tá? Por exemplo, o Standard. Tá? Eu tenho aqui minha opção normal, que já inicia junto com o After. Depois eu venho aqui de novo no menu e clico em Delete Workspace. Tá? Venho na lista, escolho o Cursare e deleto ele. A partir daí ele não está mais na listagem. Outra coisa que acontece com frequência é que às vezes você tenta, você tenta trabalhar com aquela quantidade de painéis que tem ali e você acaba alterando ele, a formação dele, como foi o caso aqui que a gente trabalhou com o texto. Né? Eu tirei aqui o painel parágrafo, trouxe o painel do projeto para cá, depois trouxe o grupo inteiro para a esquerda. Então, eu acabei tirando a questão do layout original. Né? Ele perdeu aquela identidade, não é mais o layout de texto, mais, apesar de eu trazer esse nome. Né? Então, nesse caso, quando você mudar tudo e quiser que ele retorne para o layout original, você vem aqui em Reset Text. Tá? No caso, Text aqui é o nome do workspace. Tá? Se fosse Standard, já está Reset Standard e aí por diante. Tá? Então, aqui eu venho, clico em Reset, ele vai perguntar se tenho certeza, falo que sim, e aí ele volta à sua organização normal. Tá? Andrei, boa noite. Não sei se você está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo e não puder falar comigo porque está sem microfone, você pode utilizar aqui o painel de bate-papo que aparece do seu lado direito. Tá? Se não, abre a aba aqui que aparece em cima e ativa o painel de bate-papo. Espero que você esteja me ouvindo. Bom, voltando à questão dos painéis. Tá?
Sempre que você quiser tirar um painel, você pode deixar ele flutuando também. Em alguns casos, por exemplo, quando você precisa de uma área maior de trabalho, a parte de composição, por exemplo, sempre acaba dando um pouco mais de ênfase para ela. De repente, você tem um painel que você não quer que fique ali porque está tomando lugar, como por exemplo de projeto. Tá? Então, você tem a possibilidade de tirá-lo do lugar, de deslocá-lo, né? de tirar a fixação, desfixá-lo, né? Removê-lo do lugar onde está e deixá-lo flutuando, por exemplo. Você faz isso tanto com o frame inteiro, que seria o grupo, ou também só o painel. Como a gente está só com o painel de projeto aqui, a gente vai só tirar o painel de lugar. Henrique, essa aula vai estar disponível para download? Não, Henrique. Essa aula ela vai estar disponível para você visualizar, para você acessar ela amanhã no teu painel de estudante, logo depois que você abrir sua conta no portal EAD da Cursar. Tá? A gente sugere que vocês não façam download, que vocês utilizem o portal para visualizar ali, frequentem o site, frequentem o portal. Bom, eu vou, então, tirar esse painel do lugar, tá? Agora ele está flutuando, e assim eu tenho uma área maior para trabalhar e ele não me incomoda tanto, né? Quando eu estiver desse lado, ele está daquele lado, quando eu vier para esse, eu mando o painel para o outro lado, tá? E depois, se eu quiser voltar a fixá-lo novamente, é só você trazê-lo, né? Trazê-lo diretamente para o lugar, como você fez anteriormente com os outros painéis. A marcação é mostrada, você solta, ele volta a ficar fixo novamente. Tá? Fixo não, mas não de forma direta, né? Não sem a possibilidade de você depois alterar novamente. Tá? E por fim, você pode também ter alguma possibilidade de ver alguns painéis em tela cheia, sem precisar ter que removê-los. Isso também vai ser importante, conforme a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente trouxer os arquivos para o projeto, tá? Que é essa opção aqui, que é Maximize Frame. Tá? Você tem todo o painel aberto na sua frente, enquanto os outros painéis continuam ali por trás desse painel maior. Né? Quando você voltar para você restaurar o tamanho desse painel, todos eles vão estar no mesmo lugar, na mesma posição, nada muda. Tá? Ok? Até agora tudo bem? Vocês entenderam? Andrei, eu não sei se você está acompanhando aqui a aula, se está tudo ok para você. Então, vamos falar um pouco agora. Bom, essa parte de layout ela é bem simples, ela é bem prática. Eu acho que a gente não tem muito o que falar mais agora sobre isso. Tá? Lembre-se só que todas as opções vão estar disponíveis aqui no menu Window, tá? Para todos os painéis que não estiverem sendo exibidos. Venham aqui e abrem esses painéis. Vai ter momentos, por exemplo, que a gente vai iniciar a aula já com o projeto pronto. Legal, André. Tudo bem. Você deve estar sem microfone, é isso? Vai ter momentos que a gente vai estar com o projeto já pronto e vocês vão ficar um pouco perdidos que, poxa, não está faltando um painel aqui, não estou vendo o painel, como é que eu faço? Então, estão todos ali no painel no menu Windows, basta vocês abrirem eles. Tá? Bom, a questão da importação de itens para dentro do After. Tá? O After é extremamente flexível nessa questão de importação de arquivos. Ele tem compatibilidade praticamente com todas as extensões, inclusive aceita extensões nativas de alguns programas, como é o caso, por exemplo, do Photoshop, como é o caso, por exemplo, de cenas do Maya. Você pode importar SWF, enfim, você tem uma série de flexibilidade nesse caso, nesse ponto, que não impede você de mesclar esses arquivos todos em um único projeto. Tá? Então, você não fica restrito, por exemplo, a só soluções da Adobe, você não fica restrito a trabalhar só dentro do After e só com vídeo. Então, aí vem aquela questão do motion graphics, né? De você poder mesclar, né, várias mídias diferentes, como vetores, como GIFs, como vídeos.
né, como texto, tudo dentro de um projeto único, todos compondo uma única composição. Tá? Para fazer a importação dos itens para o After Effects, né, a gente vem aqui em File, esse é o método mais comum, né? Você clica aqui em Import, né, seleciona a opção Import e vai em File, né? Vai aparecer uma janela e nessa janela você vai determinar a pasta que você quer utilizar, que você quer importar os seus arquivos. Você vai localizar ela aqui através dessa janela. No caso aqui, a gente já está numa janela de vídeos do After 4A, né? Que a gente vai utilizar esses dois módulos, tá? Uma série de vídeos aqui que a gente vai trabalhar no decorrer do curso. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente seleciona os arquivos que a gente quer, que vão fazer parte desse projeto que a gente está montando. Tá? Essa seleção pode ocorrer utilizando as teclas Ctrl para você ir de um em um, né? Ou você também pode usar a tecla Shift para selecionar vários ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos selecionar esses 4 que aparecem aqui embaixo, utilizando o Shift. Vamos abrir automaticamente, vão sendo incluídos um a um aqui no painel de projeto. Tá? Você tem a possibilidade também de importar vários itens sem necessariamente fechar a janela cada vez que você importa um desses itens. Tá? Para isso existe a opção Multiple Files. Né? Você faz isso, você vai clicar também da mesma forma nas janelas, nos arquivos. Tá? Você vai selecionar esses arquivos. Tá? Vamos usar aqui, por exemplo, eu usei Shift para selecionar essa linha que aparece aqui de vídeos, né? Depois eu vou usar Ctrl para incluir também esse aqui que está aqui embaixo, e mais o que aparece aqui, uma rua aqui logo embaixo, na linha de baixo também. Tá? E aí eu vou clicar em abrir. Tá? Depois que ele entrar aqui, para todos os arquivos, novamente aparece a janela para eu continuar a importar meus arquivos. Tá? Assim, dessa forma, eu não preciso ter que abri-la para continuar com as importações. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui agora eu vou trazer arquivos de imagens. Tá? Então, eu vou selecionar aqui alguns vetores e vou trazer também umas imagens aqui de baixo. Clicar em abrir, entrou todos aqui no painel de projeto. Mais uma vez, a janela abre novamente para dar continuidade. Dessa vez eu vou trazer toda uma pasta. Tá? Deixa eu trazer os arquivos separados. Eu só tenho 2 itens aqui no arquivo de áudio. Eu vou trazer uma pasta inteira. Tá? Então, eu vou selecionar essa pasta. Em vez de clicar agora em abrir, eu vou clicar em Import Folder. Tá? E aí ele vai me trazer a pasta inteira. Tá? Essa pasta aparece aqui em cima, né? E automaticamente ele volta a abrir a janela novamente. Tá? Outra forma também de trazer arquivos para cá, você pode fazer isso através da própria... Bom, quando você acabou de fazer, você não quer mais importar nenhum arquivo, você não vai clicar mais em abrir, você vai clicar em Done, né, de feito. Clicou em Done e ele fecha definitivamente. Tá? A outra forma de você importar arquivos sem ser abrindo o painel, o menu File, entrando em Import e clicando em File, é você utilizar a tecla de atalho Ctrl+I, né, que é uma forma bem mais simples. De certa forma, quando possível, e quando for usual, eu vou estar colocando aqui para vocês as teclas de atalho mais usadas, mais utilizadas. Tá? Então, em vez de você clicar em Import e File, você pode usar as teclas de atalho Ctrl+I, ou você pode clicar 2 vezes também aqui, na janela do projeto. Você só tem que tomar um pouco de cuidado. Só tem que tomar um pouco de cuidado para você não clicar 2 vezes num arquivo, num item. Tá? Normalmente isso é feito quando a janela está mais vazia. Nesse caso, você tem que clicar bem aqui no final dela, né? Onde ela aparece aqui embaixo, 2 vezes, e ele abre a janela. Tá? Isso é bem prático, né? Quando você está importando vários arquivos, para você não precisar nem ficar mexendo na tecla, nas teclas, juntando as teclas de atalho, ou ir até o menu File, você já clica 2 vezes aqui embaixo. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para fazer alguns outros tipos de arquivos mais diferentes. Né? No momento a gente trabalhou com arquivos bem comuns, que são arquivos de vídeo, imagem e áudio. Né? Mas o After Effects ele também importa animações feitas de frame a frame. Tá?
Em alguns casos, por exemplo, você às vezes precisa, quando você está utilizando o Premiere ou o próprio After ou qualquer outro programa de edição de vídeo, exportar um vídeo em frames. Para quê? Porque às vezes o vídeo, você quer que ele vá recortado, você quer que vá em canal alfa e a extensão que você está trabalhando não é com canal alfa, né? Para aqueles que não sabem, canal alfa é a imagem de transparência, né? Onde você tem uma área da imagem que é transparente. Então, aquela parte transparente chama-se alfa, né? É um canal alfa. Então, você às vezes precisa trabalhar com uma imagem recortada, ou mesmo com vetores, enfim, você tem uma animação. Em vez de você exportar o vídeo no formato GIF, por exemplo, onde você tem uma perda aí de qualidade, apesar de preservar a transparência, né, você pode, de repente, exportar como PNG. Né? E aí, nesse caso, ele vira uma sequência PNG. Então, você pega um vídeo, por exemplo, que tem 3 segundos, partindo do princípio que cada segundo tem 30 quadros, né? São 30 quadros por segundo, um total de 90 quadros essa tua animação de vetor, por exemplo, com fundo transparente. O que você vai fazer? Você vai exportar ele e vai exportar os 90 quadros para você depois importar esses 90 quadros. E no caso do After, ele já reconhece essa animação como um único bloco de arquivo, né? Como uma série de imagens agrupadas. Né? Mas ele reconhece isso como se fosse realmente uma animação. Tá? Apesar de ainda ficar determinado que são imagens, ele agrupa essas imagens. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui a pasta de vetores, acho que não está nessa pasta. Tá, então aqui o sequência. Tá? Então aqui o sequência, a gente tem aqui cerca de 359 arquivos, né? 360, porque você tem o primeiro aqui que é o 00, né? Que é o inicial. Então você tem aqui 360 arquivos que juntos formam uma animação. O que você vai fazer? Você não vai precisar trazer esses arquivos todos de uma vez, porque até então você teria que trazer eles como imagem e depois teria que compor uma composição, né? Utilizar todos os arquivos dentro de uma composição para montar depois a animação camada por camada. Esse é um trabalho, é possível, totalmente plausível, mas é totalmente desnecessário, né? Extremamente trabalhoso. Então, o After Effects ele oferece a possibilidade de você importar, você selecionar o primeiro e importar todos eles como um único grupo. Né? Vejam que depois que eu selecionei aqui o arquivo, eu consigo ver aqui a aparência dele. Né? Isso se dá pelo seguinte, porque ele está com o canal alfa, ou seja, tudo aqui, agora que está selecionado, tudo que não está em branco está transparente. E o branco é a cor do arquivo, né? Do objeto vetor aqui, essas pétalas aqui que estão em branco. Tá? Quando ele não está selecionado, você mistura o fundo com o objeto, parece que não tem nada. Então, você seleciona primeiro o primeiro arquivo da relação, tá? Da sua lista. Vai aparecer aqui automaticamente que ele está no formato PNG. Tá? Ele te dá a opção, por exemplo, de você só importar como footage aqui de vídeo, né? Mesma coisa que isso. E aqui ele pergunta, né? Na verdade, ele oferece a possibilidade de você determinar se vai vir como uma sequência ou não. Se você desmarcar aqui, vai vir só esse arquivo. Tá? Não vai vir mais nenhum. Se você deixar marcado como já estava, você vai importar todos eles de uma única vez. Só antes de fazer esse processo, explicando essa última opção aqui, quer dizer que se, por exemplo, você tiver vários arquivos, né, várias imagens, uma sequência de imagens, mas que estão, por exemplo, em vez de numeradas, estão com um nome diferente e numa sequência, numa ordem alfabética, você seleciona isso aqui para que ele dê preferência a isso, para que seja importado de acordo com uma ordem alfabética, não mais com uma ordem numérica. Tá? No nosso caso aqui é numérica, então vamos deixar como está. Vamos clicar em abrir e já entra o arquivo aqui em cima como um único bloco. Tá? Veja que ele só mostra a informação do último frame que aparece na lista, tá? Mas pelo ícone aqui você já consegue identificar que ele não é uma imagem. Né? Uma imagem aparece com um ícone de uma única, um único quadro, né? Como se fosse uma pintura. Né? Depois aqui você tem várias pinturas, né? Vários quadros, vários frames.
Tá? Então você já sabe que aqui trata-se de uma animação de frames. Tá? Bom, o processo de importação praticamente é isso. Tá? A gente tem uma outra possibilidade de importar, que é o... Pois não, Odisseu, pode falar. Só para confirmar. Perdão. Basta estar dentro de uma pasta, aquelas imagens, ele já entende e traz o pacote inteiro. Na verdade, não precisa nem estar numa pasta só, ele podia estar misturado, tudo misturado numa pasta só. Poderia ter outros itens, inclusive, dentro dessa pasta. O que ele leva em consideração é a ordem, o nome do arquivo e a ordem numérica. Em geral, é a mesma imagem sempre, né? Não, na verdade, aquela imagem ali, ele é o objeto está girando. Existe uma animação ali. Ali já tem uma animação. Ali tem uma animação. É um objeto que ele gira. Então, normalmente, quando você exporta uma sequência de imagens, é porque você tem uma animação ali. Então, de outra forma... Você pode, a partir disso, você pode montar a animação a partir de uma série de imagens que você traz também, né? Também. Aí é um pouco mais trabalhoso. Então, por exemplo, se você tem 5, 6 frames, você consegue, por exemplo, reuni-los e montar uma animaçãozinha aqui, rápida, no timeline, coloca as camadas numa ordem correta, depois, cada barra da camada, você determina quando começa uma e termina a outra, né, para dar sequência. Isso você consegue fazer também. Só que quando você fala em 360 arquivos, isso já fica muito trabalhoso. Né? Aí vem justamente em conta aquilo que eu te falei. Esses dias eu peguei um template e eu não conseguia entender agora. Acabei descobrindo, batendo a cabeça e descobrindo isso que você mostrou. Só que na realidade eu tinha que pegar e replicar, para mim ficar dentro na timeline, dentro do tempo, que era 5 segundos, tive que replicar 180 vezes. A mesma imagem para poder construir. Mas talvez é porque você poderia ter feito de uma forma diferente. Eu não sei qual é o projeto e como ele foi feito, mas de repente basta você trocar a imagem sem replicar que ele já troca todas as outras, entendeu? A não ser que veio como sequência, é isso? Isso, para mim poder ter uma sequência, porque quando eu baixava, se você baixar uma só, principalmente, só pode ser PNG, né? Não pode ser JPEG. Para ter o canal alfa só PNG, GIF... Isso. Aí eu baixei, eu trazia uma JPEG e pegava a timeline inteira. Eu trazia uma PNG, pegava só um frame, digamos assim. Aí eu tive que replicar aquilo 180 vezes para poder daí montar a animação. Mas tudo bem, então ficou claro para mim. Obrigado. Pois não. Bom, então a gente já viu aqui como fazer a importação. Existe um outro arquivo que também ele tem uma certa particularidade, que é o arquivo PSD. Tá? Então vamos ver como é que funciona aqui no caso do PSD. Eu não vou me delongar muito no PSD, porque a gente vai falar sobre isso já agora na próxima aula. A gente já vai montar uma animação em PSD. Tá? Logicamente, uma das particularidades do PSD é que você já consegue importá-lo como composição. Então, não tem necessidade da gente tratar sobre isso agora. Tá? Então, só para vocês verem por cima como é que ficaria, tá? Sem muitos detalhes. Você seleciona o PSD, importa ele. Não só o PNG você pode importar como sequência. Você pode importar também sequências de JPEG, como você falou. É que no caso do PNG e do GIF, por exemplo, você trabalha com essa questão da transparência, de você ter um objeto com fundo transparente, por exemplo. Mas você pode importar uma sequência de JPEG, você pode importar uma sequência de BMP, de Targa, de TIFF, enfim, da extensão que for, inclusive de PSD. Se você tiver essa animação também em PSD, você pode importar uma sequência dele. E aí, nesse caso, por exemplo, você também tem essa questão da transparência. Né? Ok. Bom, tá. Vamos selecionar aqui o PSD. E aí, quando eu trazê-lo, vai aparecer uma caixa de diálogo para me dizer exatamente como eu quero que esse arquivo venha para o programa. Tá? Então, você tem 3 possibilidades aqui. Uma, footage, como eu falei agora há pouco, footage é clipe, é um clipe de vídeo. Nesse caso, ela vem chapada, ela vem como se fosse um JPEG. Tá? No caso, se ela tiver só com objeto, se estiver transparente, ela vai vir com essa transparência também. A outra opção, ela vem como composição. Tá? Essa composição já vem separada do resto, ou seja, você não precisa criar uma composição para ela, você já cria uma composição a partir dela. Tá?
E a última aqui, que é a mais utilizada, é você criar uma composição retendo o tamanho das camadas. Então, por exemplo, você tem uma composição, essa que eu estou trazendo, ele tem 2 tamanhos diferentes. Tá? Você tem um fundo que engloba toda a imagem, toda a composição, e você tem uma bola que é pequenininha, que você vai interagir com ela. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, o fundo vai continuar do mesmo tamanho, né? Você vai continuar pegando toda a extensão da composição. A bola é que permanece com a moldura ao redor dela. Para que isso? Para que você possa manipulá-la melhor, para que você possa criar uma animação, por exemplo, de rotação, e ela não girar a tela inteira, né? Não girar fora de eixo, não precisar que você, por exemplo, precise repor o ponto âncora, por exemplo, num local diferente, para que ela possa funcionar melhor, né, essas transformações. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Eu só vou falar mais sobre essas 2 opções, já vou mostrar como é que fica. Mas eu não vou entrar em detalhes da composição. Tá? Bom, aqui a gente tem então as opções de camada. Você pode escolher que elas sejam com os estilos editáveis, né? Os estilos são aqueles mesmos estilos do Photoshop aqui. Eu não sei quantos de vocês utilizam o Photoshop, mas são aqueles que aplicam sombra, aplicam stroke, né? Que é aquele contorno, brilho, enfim. São aqueles estilos que você consegue trazer aqui para o After Effects, inclusive depois ajustá-los no próprio After Effects, sem precisar voltar para o Photoshop para fazer isso. E no final aqui, você, se escolher essa segunda opção, você vai estar admitindo que você não quer que seja preservado nenhum dos estilos e que ele venha como footage, que venha como um único objeto. Tá? Então, vem aqui com layers com camadas editáveis. Vamos dar um OK aqui. Ele já criou a minha composição aqui. Ó. Vejam que tudo que eu faço, tudo que eu trago, tudo que eu crio aqui, logicamente, em relação a arquivos, né? E vocês vão ver isso depois, também objetos entram também nisso, por exemplo, shapes, câmeras, luzes, que mais? Camadas de ajuste, enfim, e composições também, as próprias composições, tudo vem aqui para o seu painel de projeto. Você vê a importância que tem o painel de projeto para o seu trabalho. Tá? Por isso que é importante que você aprenda e saiba utilizá-lo e saiba também como organizá-lo, porque vai ter uma hora que ele fica extremamente congestionado de tantos itens, né, dependendo do projeto que você esteja fazendo. Mas vamos abrir essa composição só para vocês verem o que eu estava falando. Aqui a gente importou, então, esse aqui é o PSD que a gente acabou de importar. Né? Aqui atrás a gente tem o fundo. Né? Esse fundo aqui é a imagem que estava numa camada separada. E você tem a bola aqui na frente, tá? com a sua moldura exatamente em volta do objeto. Tá? Caso contrário, se por exemplo, eu não trouxesse dessa forma e trouxesse sem preservar o tamanho dela, ela viria desse jeito. A gente tem aqui o fundo, ainda no total do tamanho da composição, tá? E a gente tem a bola aqui também com a moldura em toda a composição. Vejam que isso aqui ficaria quase que inviável de você, por exemplo, criar uma animação de rotação. Tá? Onde que está o ponto âncora da camada? Você teria que deslocar o ponto âncora para o centro do objeto. Fora isso, você tem uma área aqui totalmente inútil, né? Isso acarreta, inclusive, apesar de estar transparente, isso é uma informação, acaba acarretando até peso para o arquivo, enfim. Não é indicado, é sempre indicado você trabalhar com as camadas do tamanho que você determinou no próprio Photoshop. Né? Até porque se você separou, é porque você quer trabalhar com essas camadas de forma separada também. Né? E quando você traz camadas que estão com dimensões iguais, é porque você não tem intenção de fazer isso. Normalmente você traz assim para efeito de registro. Né? Então, por exemplo, imagina que esse fundo aqui seja de uma sala de jantar e isso aqui seja uma cadeira. Tá? Então a cadeira ela é imóvel, ela vai continuar nesse ponto no começo ou no final da composição, se não tiver, enfim, nenhuma intenção de se animá-la. Mas se for trabalhar com realidade, né? Se a gente estiver criando um projeto realístico, a gente vai estar trabalhando com essa cadeira imóvel aqui.
Você quer que ela fique separada, por exemplo, da camada de fundo, para quê? Só para que algo possa passar por trás dela ou pela frente dela, enfim, existe essa distinção. Então aí não tem um porquê, realmente não existe motivo de você se preocupar com o tamanho da camada. Mesmo assim, eu ainda sugiro que vocês sempre trabalhem com as camadas obedecendo o tamanho original das camadas. Tá? Então a gente já viu aqui, por exemplo, que a gente importou áudio, vídeo, pasta, tudo junto aqui. Né? Então, estamos trabalhando aqui com quase todas as extensões possíveis aqui de arquivo. Tá? Eu não me lembro agora de mais nenhuma que possa estar faltando aqui. Tá? Está bem generalizado, acho que dá para a gente ter uma noção. A partir de agora, a gente tem que se preocupar em quê? Em organizar isso, né? Para que comece a ficar mais fácil de manipular, de localizar, enfim. Você também tem aqui a ferramenta de procura, como tem no painel de efeitos presets, né? De efeitos presets. Tá? Mas, fora isso, é mais prático você organizar, porque você vai na pasta direto, e às vezes perde menos tempo do que ficar escrevendo, digitando o nome ali em cima. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma pasta. Tá? Então, create a new folder. E essa pasta vai se chamar, por exemplo, imagem. E dentro dessa pasta imagem, a gente vai guardar todas as nossas imagens. Então, a gente vai clicando nas imagens, trazendo para dentro dessa pasta. A gente passa para cima do item que aparece aqui na janela de projeto, ele já fica em highlight, né? Já fica destacado, basta você soltar o cursor, ele já entra diretamente para dentro da pasta. Tá? Vamos colocar isso aqui, fazer também esse vetor para cá. E aí a gente tem mais uma, duas. Eu estou usando aqui, nesse momento, a tecla Ctrl, né, para estar selecionando só realmente os arquivos de imagem. Tá? Vou criar agora mais uma pasta aqui como vídeo. Vou trazer meus vídeos todos. Né? Aqui eu posso colocar um Shift e um Ctrl. E vou trazer para dentro dessa pasta também. Não vou deixar separado aqui minha animação. Tá? E a composição, normalmente, ela sempre fica na raiz da pasta de projeto, do painel projeto. Tá? Porque você está sempre interagindo com a composição. Você sempre precisa abrir rapidamente uma composição. E, normalmente, quando você trabalha com várias composições, todas elas ficam abertas aqui também. Tá? Sempre que você querer se fechar uma, você já bate aqui, clica 2 vezes naquela e ela abre automaticamente aqui de novo. Tá? Bom, pessoal, até aqui tudo em ordem, tudo ok. Faz de importação, alguma dúvida? A gente teve baixa aqui do Manuel. O Manuel saiu e o Jorge saiu. Não, o Jorge está aqui. Saiu mais uma ou duas pessoas. Além do Manuel, acho que mais uma pessoa. Está tudo ok, Jorge? Henrique está acompanhando? Andrei? Está me ouvindo? Quem falou agora? Jorge? Jorge, isso. Pois não, Jorge, pode falar. Não, tudo ok, tá ótimo. Ok. Henrique, tudo ok? Disseu? Sim. Gleison? Tranquilo. Ok, Disseu. Gleison? Tudo beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, agora a gente vai para aquela questão das características dos arquivos, né? Vamos entender um pouco sobre as características de cada um. Tá? O que a gente faz? A gente vamos primeiro maximizar essa janela aqui, esse painel do projeto, para a gente ter acesso a todas elas de uma única vez. Podemos, inclusive, estender aqui as pastas, né? Porque agora a gente tem mais espaço, a gente consegue ver todos eles aqui na frente. Bom, o primeiro ponto aqui do painel de projeto é o seguinte: a primeira informação que a gente passa é que quando você seleciona um arquivo, ele te mostra um previewzinho do arquivo aqui. Não é animado, tá? Mas dá para você saber exatamente do que se trata, né? Isso é fácil de você identificar o arquivo que você quer trazer para o seu projeto. Além disso, ele coloca todas as características desse arquivo, ou pelo menos as principais, aquelas mais importantes, né? Entre elas, o nome do arquivo, tá? Se você clica na seta que aparece ao lado, ele vai te dizer se está sendo usado em que timeline, né? Em que composição. Né? Quando eu falo timeline, eu quero dizer em relação à composição. Tá? Nesse caso, não está sendo usado em nenhuma. Você tem as dimensões do seu projeto, isso é outra questão bastante importante. Tá? Você saber, por exemplo, quanto é as dimensões do vídeo, quais as dimensões da imagem, para saber se está de acordo com o tamanho, com as dimensões da sua composição. Tá? Depois aqui você tem a relação de proporção do quadro. Tá?
No caso aqui, a gente está trabalhando com quadro, com pixel em formato quadrangular, né, que é 1 por 1. Vai ter outros pixels, que é o formato digital, normalmente utilizado em monitores. Nossos pixels aqui dos monitores que a gente está assistindo agora são normalmente nesse formato quadrangular, tá? 1 por 1. Outros dispositivos, como televisores, enfim, outros monitores utilizam, às vezes, proporções retangulares, né? São normalmente alturas maiores, com larguras menores. Tá? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente vai falando sobre a nossa primeira composição. Depois a gente tem aqui embaixo a quantidade de frames do nosso projeto. Tá? Ele é 12 quadros por segundo, é uma animação em vetor, então ela se repete de forma indefinida, não precisaria ser mais do que 12 quadros. Inclusive, 12 quadros foi por muito tempo o padrão, por exemplo, de animações do Flash. Não sei quem aqui mexe com Flash, mas o Flash, antigamente, toda animação que você criava sempre saía, por padrão, com 12 quadros. Para quê? Para que fique bem enxuta, né? Para que não aumente o tamanho do arquivo. Aí, o Flash essa é uma questão bastante importante. Tá? Depois a gente tem aqui a quantidade, a taxa de quadros por segundo, né? Frames per second, né? Taxas de frames por segundo. O padrão hoje em dia são 30 quadros. Tá? Até um tempo atrás, 24 quadros era padrão total, não só para cinema, como para qualquer animação que você quisesse fazer. Hoje, 30 quadros já é praticamente um padrão encontrado em todas as filmadoras, enfim, qualquer projeto de animação. Está certo que nem sempre é com tamanho, com essa taxa com valor arredondado. Tá? Isso é uma outra discussão. Às vezes ele tem alguns quebrados, como por exemplo o padrão NTSC, que é o padrão americano de vídeo, ele tem uma taxa de frames por segundo de 29,97. Tá? E aí você entra naquela questão de como você vai contabilizar isso no contador de tempo da timeline. Né? Aí vai ter um recurso para isso, depois a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Tá? Outro dia, aliás. E por fim, aqui você tem a quantidade de cores, né, dessa imagem, apesar de ser 1 milhões de cores, só tem o branco, né, porque o preto aqui ele é transparente, e o tipo de construção, a forma com que essa imagem ela é construída, né, e ela é de forma não entrelaçada. Tá? Então ela deve seguir aí um formato lower ou upper, que seria, só para vocês terem uma noção rápida, toda a imagem que a gente vê na tela ela é construída. Né? Antigamente, os padrões antigamente de vídeo, os vídeos antigos, um pouco mais antigos, né? Não tão atuais, eram construídos linha a linha, começando pelas linhas pares ou começando pelas linhas ímpares. Né? Agora você já tem um processo entrelaçado que constrói tudo de uma única vez, sem seguir essa ordem de pares ou ímpares. Né? Já mostra as linhas de uma única vez, numa sequência só. Tá? Então, pronto, essas aqui são as informações. Eu estou tendo essas informações por quê? Porque eu cliquei aqui na minha animação, naquele bloco de imagens em sequência que a gente importou para o ar. Tá? Vamos ver de vídeo. Muda-se completamente a coisa. A gente não tem mais a visualização, porque é um vídeo, né? Mas a gente tem aqui da imagem, mas a gente tem aqui a visualização da amostragem de áudio, né? Das ondas sonoras, né? Que aparece aqui embaixo. Única informação importante aqui é a duração desse áudio, que é de 4 segundos e 28 quadros. Tá? Na continuação, aqui a gente tem mais uma imagem. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem outras informações. Aqui a gente não tem mais tempo. Né? A gente tem só as dimensões e a quantidade de cores que essa imagem tem, e também a taxa de proporção do pixel. Tá? Os vetores separados, sem animação, praticamente as mesmas informações da imagem. E nos vídeos, você tem aqui as dimensões, com praticamente quase tudo que eu comentei com vocês no bloco das imagens aqui de sequência. Você também tem aqui na parte de vídeo. Né? Só que aqui agora, por exemplo, a gente tem o codificador, né? O codec, que está sendo utilizado para compactar esse vídeo. Tá? A gente também tem alterações aqui na quantidade de frames por segundo. O que acontece? Esse vídeo aqui ele deve estar no formato PAL. O formato PAL é um formato europeu. Tá? Inclusive foi onde originou o PAL-M do Brasil. Né? É um padrão de vídeo europeu. Tá? E ele normalmente tem uma taxa de frames menor
do que a taxa de frames do padrão nipo-americano, que é o NTSC, que é o que normalmente nós utilizamos aqui, né, que a maioria dos televisores tem. Né? Isso porque a maioria dos equipamentos também são construídos ou no Japão, ou produzidos, ou inventados, e comercializados também pelos Estados Unidos. Né? Então você tem uma quantidade muito maior de equipamentos com esse padrão do que no padrão PAL. Né? Bom, fora essas animações aqui, que são animações iniciais, né, que são animações básicas, mais importantes, você tem outra sequência de informações que aparecem aqui nas colunas, aqui no painel de projeto. Primeiro, a gente tem o nome dos arquivos, né, que a gente já viu isso. Ao lado deles, aparecem os rótulos. Tá? Cada arquivo, ou pelo menos arquivos com as mesmas características, tem rótulos com cores iguais. Tá? Arquivos com características diferentes, rótulos diferentes, com cores diferentes. Então, por exemplo, o nosso bloco de animação aqui, que chega a ser um clipe, né? É um footage, ele coincide com as mesmas cores dos rótulos dos vídeos que aparecem aqui embaixo. Tá? As imagens e os vetores, vejam que foi por isso que eu coloquei todos eles na mesma pasta, também partilham da mesma cor, né? Seria um lavanda aqui, se eu não me engano. A mesma coisa se dá ao Photoshop, tá? Que está na pasta de camadas da bola ali, aquela composição que a gente abriu. Tá? A composição tem um tom de areia aqui, e depois aqui um esverdeado para o áudio. Tá? Todas as pastas são simbolizadas pelo rótulo amarelo. Essas opções você pode, a qualquer momento, trocar, isso é intercambiável. Tá? Você vem aqui nas preferências do programa, entra em Labels, que é rótulo, e você tem aqui toda a relação de cores desses rótulos que tem hoje disponível. Tá? Nem todos estão sendo usados. Tá? Por exemplo, aqui não tem ninguém que use o Dark Green. Se eu quiser determinar isso para o texto, é só eu vir aqui e selecionar o Dark Green. Se eu inserir o texto agora na minha composição, ele vai vir com esse rótulo para cá. Tá? Outra possibilidade, eu posso mudar esse nome. Eu não quero Dark Green, então eu vou pôr verde escuro. Tá? Então, é a mesma coisa. A partir desse momento, daí em diante, tudo que eu fizer vai estar determinado como verde escuro. Você pode ver que o texto aqui já é atualizado automaticamente. Ok? Então, fiquem à vontade para trocar isso. É totalmente desnecessário, mas se vocês quiserem, vocês têm essa possibilidade. Depois a gente tem o tipo do arquivo, tá? Formato, no caso, extensão. Né? A gente tem os PNGs aqui, o MP3, o que é composição, o que é pasta, né? Os arquivos de vetores. Para quem não conhece aqui o logotipo, o logo do arquivo, da extensão, nem a extensão, nem propriamente a extensão, vai ver aqui o que ele é. Ok? Na sequência, a gente tem o tamanho desse arquivo. Nossa animação lá que a gente importou com as imagens tem 3,4 megas, 3 megas e 400, né? A gente tem 202K aqui a imagem de cenário, né? A gente tem aqui 1 mega o vetor A, né? Que é um outro símbolo, um outro objeto. Tá? Mas a gente não tem aqui, não é mensurado, por exemplo, pastas, porque as pastas não reúnem o total do que tem de arquivos dentro. Tá? Isso você tem que determinar, até porque não teria um motivo. Né? Do lado direito aqui você tem a duração média desses arquivos, seria a duração de apresentação desses arquivos, sem manipulação, sem você mexer, como eles foram importados. Tá? São duração padrão. Então você tem aqui 12 segundos, né, da nossa animação, é um quadro por segundo, são 12 quadros, então são 12 segundos. Tá? Aqui embaixo a gente tem a duração também do áudio, tá? A duração da composição que a gente abriu com a bola, né, com o PSD que a gente importou para After Effects. Depois aqui embaixo a gente tem a duração de todos os vídeos, tá? Mas a gente não tem nenhuma duração aqui das imagens, né? Todos que estão com a cor aqui lavanda, se é que é esse mesmo nome, esse roxinho aqui de lá, nenhum deles tem a duração, porque são imagens, né? Então aqui você vai determinar essa duração quando você importar esses arquivos para o After Effects, para uma camada, para dentro de uma composição, né? Para quando você trazê-los para dentro de uma timeline. Tá? Essa opção também pode ser determinada aqui. Ó. Na hora de você importar deixa eu só me localizar aqui, Still Page, tá.
Na hora de você determinar, se você quiser determinar antes com quantos segundos esse arquivo vai ter que apresentar quando for importado, trazido para a timeline, você pode determinar aqui, ó, na opção Import em Still Footage. Tá? Still é estático, né? Algo que está relacionado a uma imagem estática, né? Então seria um clipe estático. Tá? Aqui você tem a largura da composição, que é o padrão, ou seja, quando eu trouxer ele para importar, quando eu trouxer para dentro da timeline. Se a timeline tiver 15 segundos, essa imagem vai ter a duração de 15 segundos. Então, de acordo com a duração da composição. Ou você vem aqui e determina quantos segundos você quer para aquela imagem. Ou seja, para todas as imagens que vão ser importadas. Tá? Se você colocar aqui, por exemplo, 5, né, que, se eu não me engano, é o padrão do Premiere. Quando você traz as imagens para dentro de uma sequência, né, para formar uma sequência, né, por ali aquela sequência do Premiere, ela já vem com 5 segundos de padrão. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, que você pode determinar o que você quiser, 10 segundos, 5 segundos. Tá? Dessa forma, você consegue importar várias ao mesmo tempo e depois não vai precisar ficar redimensionando cada uma delas. Tá? Depois a gente tem a parte do caminho, onde cada uma dessas imagens se encontra, se a gente precisar, em algum momento, interagir com elas, né? Alterá-las ou editá-las, enfim, fazer qualquer coisa. Agora aqui não aparece mais nada, mas existem várias e várias colunas que ficam aqui e não são exibidas, tá? Porque, enfim, as que eles só mostram as mais importantes. Tá? Mas você tem aqui, por exemplo, uma coluna de data, que traz a data, hora que esse objeto foi produzido, né? E tem uma outra coluna aqui, por exemplo, que traz comentários. Você pode incluir, por exemplo, algum comentário pessoal sobre o objeto. Então, aqui você quer lembrar que isso aqui é uma sequência asterisco. Pronto. Não sei se é exatamente esse objeto, mas aí você põe aqui para você ter criar uma relação com isso aqui. Né? Você criar uma possibilidade a mais de identificação com isso aqui. Não perder muito tempo tentando identificar. Né? Você ainda tem aqui uma coluna de taxa de quadros, que mostra essa opção que a gente mostrou lá em cima. Aqui, a parte de início e final da mídia. Isso aqui é que você determina, de repente, que essa mídia vai começar depois de tanto tempo, vai finalizar antes de tanto tempo. Tá? Isso aí, depois, a gente vai mostrar alguma coisa que a gente já falou sobre composição. O in-point, out-point é determinar um trecho desse vídeo, desse clipe que a gente quer que seja exibido, né? Separando exatamente o ponto de entrada e saída, né? Esse é o trecho interno. Depois a duração dele, que vai ser resultado dessa manipulação. E tape name, para quem trabalha com tape, por exemplo, se você grava muitas fitas de vídeo e cada vídeo que você importa está relacionado diretamente a uma fita, quando você usa essa opção aqui, você também tem a possibilidade de incluir texto. Então, você vai terminar aqui qual é a fita que você quer. A fita que você quer utilizar que está relacionado a isso aqui. Tá? Praticamente é isso. A gente falou já sobre a parte de importação, apresentamos todo o programa. Na aula que vem, por exemplo, a gente vai montar a composição, vamos trazer todos esses itens que a gente precisar para fazer a composição, mostrar várias formas de trazer esses itens, né? Vamos mostrar com mais detalhes como é que é trabalhar com Photoshop no After Effects e principalmente a configuração da composição, que é o que muita gente tem dúvida, né? Como configurar a sua composição inicial, o que quer dizer cada um dos itens que aparece na janela de composição, de criação de composição. Ok, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? Conseguiram compreender bem o que foi explicado até agora? Acharam fácil? Como é que é? Queria ter um retorno de vocês, um feedback qualquer. Não, tá bem tranquilo. Quem está falando é o Gleison. Gleison, pois não. Desculpa, eu não consigo distinguir todas as vozes. Tá, Não, tá tranquilo? tranquilo. Tá. Vocês, bom, a maioria que já devia ter algum contato com a After, já sabia dessas opções. Eu espero que tenha aqui alguma coisa ou outra
que vocês que tenha sido uma novidade para vocês. Eu acho que a partir da aula que vem, acho que a coisa já vai ficar um pouco mais complexa, né? Essa questão da composição é algo bastante importante, porque ela é a alma do teu projeto. É verdade, organização. Tudo. Não, a parte de composição. Exatamente, você compor o teu projeto. Se você não entender como fazer isso, você compromete a qualidade dele. Né? Isso vai desde a parte de resolução, de dimensão, de aspect ratio, tanto de quadro como de pixel. Enfim, vai ser um assunto mais puxado. Ok? Ok. Disseu, alguma dúvida? Não, tudo bem, por enquanto tudo bem. Tudo tranquilo? Então tá bom. Pessoal, a gente está finalizando, já são 10h30 aqui para mim. A partir da aula que vem, a gente já vai colocar uma sondagem, tá? A gente vai estar produzindo já uma sondagem, que é uma enquete, que vai ter algumas questões dessa aula, só para vocês responderem a essa primeira enquete, né? São coisas bem simples. A intenção da enquete é ter uma noção do aprendizado, de como vocês estão conseguindo assimilar o que está sendo explicado, se todo mundo está entendendo, se está tendo alguma defasagem de algum de vocês, enfim. São enquetes individuais e, independente disso, eles são impessoais. Tá? A gente não tem acesso a quem responde o quê. Vocês podem ficar tranquilos para acertarem ou para errarem também. Pronto, tranquilo. Tá bom? Pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês. Amanhã o vídeo. Não esqueçam de abrir a conta. Acho que se vocês tiverem tempo agora, 10, 15 minutos, deem uma olhada no vídeo que foi encaminhado junto com a mensagem. Criem a sua conta já no portal da Cursari. Informe para a gente por e-mail. Amanhã de manhã o pessoal já vai fazer a parte de codificação desse vídeo que está sendo gravado agora e vai ser disponibilizado no painel de estudante de vocês, para que vocês possam rever, enfim, pelo menos conhecer como é que funciona o painel. Pode falar, Tisseu. Seguinte, né, nesse grupo que temos agora, que acaba dando um fórum, a gente vai ter integração com os participantes dos outros cursos para que realmente crie um fórum padrão Cursari para troca de informações, conhecimento, enfim. Olha, nesse momento não, Dirceu, a gente não tem como juntar os fóruns, esse é um problema. Para cada vez que a gente cria uma turma, a gente praticamente isola ela, tá? Mas a gente está vendo a possibilidade de criar um fórum único, mas aí vai ser inclusive um sistema diferente, porque pelo portal, por esse sistema de gerenciamento de learning, ele não permite que você crie um fórum conjunto para todos, tá? Não necessariamente dentro desse processo, mas a própria Cursari começar a patrocinar um fórum, ou seja, todo mundo ganha com isso, inclusive a própria Cursari com divulgação. Exatamente. A gente sabe que a gente montou um fórum na NDVD e ele acabou não pegando, mas a gente acredita que agora com a Cursari ele vai pegar. Porque é importante que vocês participem, né? Não adianta a gente estar ali de prontidão para auxiliar vocês, mas se não existe uma procura, não tem jeito. Pode falar, Jorge. Mas a gente vai conseguir ter contato com os outros estudantes para poder tirar até, de repente, trocar uma figurinha em relação ao que a gente Entre vocês, sim. Entre vocês todos. São 12 pessoas, no geral, que fazem parte desse curso. Tá? Entre vocês, todos vocês vão ter acesso ao fórum, vão estar se relacionando através dele, ou podem estar postando, por exemplo, mensagens pessoais, enfim, de caráter pessoal, né? Por exemplo, e-mails, enfim, telefone, fiquem à vontade para interagirem como quiserem. A gente não interfere nisso. Tá? Mas são 12 pessoas, é um número considerável. Né? A gente teve o último grupo que a gente fez de 15 pessoas do Sony Vegas, praticamente todos eles interagiram bastante durante o curso. Depois teve uma parada. Ok. Pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado por vocês terem vindo. E amanhã, então, o vídeo vai estar disponibilizado lá no painel de estudante de vocês. Bom, não esqueça de abrir as contas. Até sexta, então, né? Não, até sexta-feira, exatamente. Beleza. Boa noite a todos, então, hein? Boa noite, Dirceu. Valeu, galera. Boa noite, gente. Andrei, Gleison, Henrique, Jorge. Bom descanso a todos aí. Igualmente.